ter aí, né, a palavra de Moshe, nós vamos ter aí a palavra de Moisés, né, com referência a Techuvá, e dentro desse aspecto nós vamos aí ver um pouco mais, né, a ligação com a era messiânica, né, os dias da redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach, para podermos exaltar o nome precioso do nosso Deus, né, que provê de todas as formas o caminho para que nós possamos alcançar a vida eterna. Temos aí também, né, estamos no 5º dia da semana e é o 5º dia para o Shabat, né? Então nós estamos na antivéspera de Shabat, ao pôr do sol de hoje ao pôr do sol de amanhã, estaremos então em Erev Shabat, véspera de Shabat. E esse Shabat nós temos aí, né, uma expressão diferente, é o Shabat Hazon, e nós vamos ver daqui a pouco o que significa isto e o porquê desta realidade sobre o Shabat que antecede o dia 9 de Av, né? Lembrando que até o pôr do sol do dia 9 de Av, que é a próxima semana, né, ao pôr do sol da terça-feira, dia 13 de agosto, nós estaremos encerrando as 3 semanas consideradas 3 semanas de luto, né? Então, nós vamos aí concluir as 3 semanas de luto e o porquê do Shabat Hazon, nós vamos ver já. Hoje nós temos aí, né, dentro dos comentários da questão de Devarim, um ponto muito central que é de fato o ponto central que nos chama a atenção com referência a Devarim, que está conectado diretamente com números, né? O livro Bamidbar, que é exatamente a questão da Techuvá. Então nós vamos dar uma olhadinha o que o Alter Rebbe nos fala através do Tânia com referência a Techuvá, né? Que normalmente ela é traduzida como arrependimento e assim pegou, né, essa característica de arrependimento, mas na realidade Techuvá ela significa um retorno. Techuvá é retorno. Retorno a quê? Retorno a quem? Então ela é um retorno a quê? Arrependimento. Mas é necessário ter um retorno a quem para o arrependimento? É o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, literalmente, Techuvá é isso daí. Então, sem essa conexão de Techuvá, na realidade não se chega a um arrependimento. Ou seja, precisamos fazer um retorno a Deus para que tenhamos um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Isso significa que sem Deus nós não temos condições de fazermos um genuíno arrependimento, né? Então fica aquela palavra do homem, aquela palavra que sempre tem, né, 2 medidas, 2 pesos, uma hora sim, outra hora não, né? Então é justamente por isso que a Techuvá é um retorno a Deus para o seu verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Hoje é dia 8 de agosto, né? 8/8. Então nós temos aí uma data especial para o meu querido sobrinho Caio César Marmol e Silva, né? Filho da minha irmã Maria Cristina Marmol e filho do Serginho, né? Conhecido mais popularmente como Serginho da Autoescola Pirajuí. Então, o nosso querido sobrinho, Caio César Marmol e Silva, né, pelo seu dia de aniversário de hoje, nós queremos aqui, através do nosso shiur, à tarde com a Torá, manifestar ao Caio César Mazal Tov, muitas felicidades, que o eterno Deus de Israel venha realmente ouvir as tuas preces, dê a você proteção, saúde, vigor, e que você possa obter sucesso e ser feliz na sua vida, junto aí com os seus familiares, os seus queridos. Então, né, ao Caio César, uma vida longa, né, cheia de bênçãos, e que realmente
a luz divina brilhe em tua vida dia a dia. Então, ao Caio César Marmol e Silva, nós deixamos aqui o nosso Mazal Tov. Muitas felicidades, muitas coisas boas para a tua vida, né? O Caio César, ele é instrutor de moto e carro ali na Autoescola Pirajuí, né? A melhor autoescola de Pirajuí região, né? Com altos índices de aprovação, né? E instrutores especialíssimos, né? Que é o Caio César e a Ana Luísa, né? Com a diretoria da Maria Cristina. Então ali, né? Desde já, sucesso a todos e muitas felicidades, Baruch Hashem, ok? É isso daí. Adentrando, né, dentro da nosso shiur, nós temos aí o próximo Shabat, né, depois de amanhã, ou ao pôr do sol de amanhã, até o pôr do sol do sábado, nós estaremos no sagrado dia do Shabat. Esse Shabat, ele é conhecido como Shabat Hazon, Shabat Hazon, que significa o Shabat da visão, né? E, segundo os nossos mestres, né, esse Shabat que antecede o Tisha B'Av, o dia 9 de Av, que vai acontecer na próximo pôr do sol da segunda-feira, dia 12, e vai até o pôr do sol do dia 13, terça-feira, de segunda para terça-feira, é o dia 9 de Av. É onde nós estaremos encerrando as 3 semanas de luto, bem como também, né, o dia 9 de Av é um dia de intenso luto, por causa da destruição dos 2 templos, essencialmente, e além de outras tragédias que se abateu ao longo da história do povo judeu, nesses 3.000 e poucos anos, né, a contar do Monte Sinai, bem entendido, a contar do Monte Sinai, que trouxe fatos desagradáveis, tragédias na vida do povo judeu, e principalmente a destruição dos 2 templos. Então, é o dia máximo de luto, né? Então, já comentamos aqui, o povo judeu literalmente falando, né? Quais são as atitudes, os comportamentos que o povo judeu tem nesses dias, né? Nós fazemos aí algumas coisas, né, em harmonia, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nesse dia triste, lamentável, de luto, né, por causa da destruição dos 2 templos, né? Coisas que nós podemos fazer, né, espontaneamente, voluntariamente, por amor a Hashem, por amor ao povo judeu, né? Entre eles, né, não ouvir músicas, não usar roupas novas, sapatos novos, né, não estar aí fazendo qualquer tipo de atividade que traga alegria, satisfação, prazer, né? Na segunda para a terça-feira, o dia 12 para o dia 13 de agosto da próxima semana. É um tempo de realmente introspectivo, é um momento de reflexões, é um momento em que nós precisamos analisar, né, à luz da Torá, à luz de Hashem, dos ensinamentos de Hashem, estarmos fazendo as nossas reflexões, principalmente dentro do campo da Teshuvá, né, e o estudo da Torá e aplicados a Tefilá, né, são 3 pontos essenciais para que nós possamos remir, melhor dizendo, o tempo para que Mashiach se revele rapidamente nos nossos dias, a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? Então, segundo o Rumash Devarim, né, o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, né, literalmente palavras, é singular por ser o único dos 5 livros da Torá que foi transmitido por Moshe, né? Então, a Torá, os 5 livros, são conhecidos como a Torá de Moshe, como ficou conhecido no mundo judaico e entre as nações. Mas o 5º livro, Devarim, ele fala exatamente na pessoa de Moshe, né, como nós vimos no shiur anterior. A palavra, né, a presença divina, a Shekhinah,
a presença divina, a palavra divina, ela estava tão elevada na vida de Moshe, que apesar do quinto livro ser conhecido como o recado ou os recados, né, palavras, devarim, plural, né, devar, palavra, devarim, palavras, né, então, como está no plural, palavras, né, então as palavras de Moshe que falou ao povo judeu, né, então, ele é o único, né, que vem realmente dentro desse aspecto. Moshe falando diretamente ao povo, enquanto que os 4 livros anteriores sempre tem aquela expressão mais comum e usual nos 4 livros anteriores, né? E disse Deus a Moshe, que é o que nós encontramos normalmente nos 4 livros anteriores. E no quinto livro, Devarim, nós vamos encontrar mais frequentemente, né? E disse Moshe ao povo, ok? Então, por isso, o Humash, né, o livro Devarim, ele é conhecido dessa forma. Moshe transmitindo ao povo judeu, aquela geração que vai entrar à terra prometida, as últimas instruções e também as repreensões que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. Então, a geração dos judeus que vagaram pelo deserto, ela é conhecida como a geração do conhecimento, a que saiu do Egito e que não entrou na terra prometida. Que geração é essa? É a geração dos 600 mil que foram contados na saída do Egito. Quem são os 600 mil contados na saída da terra do Egito? São aqueles homens a partir dos 20 anos de idade até os 60 anos de idade. Esta é a geração que se fala dentro desse escopo, ok? Não é aquele sentido de que todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto. Todos. Mais de 3 milhões de judeus que saíram do Egito. Não é isto. Quando se fala na geração, é a geração daqueles que são contados. Ou seja, os homens dos 20 anos aos 60 anos de idade. Então esta é a geração. São esses homens que caíram no deserto por causa do famoso pecado dos 10 espias. Então a geração que entrou em Israel iniciou um capítulo totalmente novo dentro da história judaica, por ter de ocupar-se com assuntos mais mundanos. Seu nível espiritual é considerado inferior ao anterior, né? A geração do deserto. Por quê? Porque no deserto não se trabalhava com as questões físicas, materiais do mundo. No deserto era simplesmente viver Deus, viver a sua palavra. Então, apesar de tudo, foi justamente a geração que entrou em Israel que pôde realizar o plano divino, né? Então, nós temos aquela questão vista anteriormente no shiur anterior. Uma descida que leva a altos níveis ou uma elevação muito grande, né? É essa geração que adentrou na Terra Prometida, né? Desceu muito para ter uma elevação maravilhosa, ok? Deus quer que o sirvamos dentro do contexto do mundo material, estabelecendo uma morada para ele nos mundos inferiores. Por isso, embora os judeus que entraram em Israel fossem inferiores em termos espirituais, comparados a seus pais, tinham certa vantagem sobre eles, os judeus que entraram em Israel. Conseguiram alcançar um nível de paz e segurança que a geração anterior não conseguiu. O Shabat Devarim, né, é, portanto, a junção de dois opostos. Por um lado, a entrada dos judeus em Israel foi uma descida muito grande, pois significava contato diário com assuntos mundanos, né? Porque no deserto eles viviam no plano espiritual muito elevado. E a geração que entra na Terra Prometida desce, né? Porque vai se envolver com as questões físicas e materiais do mundo inferior. Mas, ao mesmo tempo, né,
O segundo aspecto é que essa descida pôde atingir o mais elevado dos picos, ou seja, o cumprimento do plano de Deus, né? O cumprimento do plano divino, a posse da terra prometida. Então, a geração anterior, ela era muito, tinha uma elevação espiritual muito grande. Porém, a geração que entrou na terra do Egito, né, que tomou posse da terra prometida, teve uma descida espiritual, porque tinha que se envolver mais com as questões físicas e materiais do mundo. Primeira coisa, a guerra, né? A guerra e a divisão da terra. Segundo os nossos mestres, a questão da guerra contra as 7 nações e a partilha das terras, né, das porções para com as 12 tribos, levou em torno de 14 anos. 7 anos para vencer os inimigos, a guerra completamente, né, chegar ao seu final, e em seguida 7 anos a divisão da terra, com ela, né, foi repartida a terra em tribos, as tribos tomaram posse da terra e depois cada tribo fez a sua partilha com as famílias. E aí então as famílias começaram a trabalhar na terra para que pudesse vir os novos frutos. Então, dentro desse aspecto, né, a partilha, a posse, trabalhar a terra, etc. e tal, foram 7 anos também. Então a conclusão foi em torno de 14 anos, segundo os nossos mestres aí, ok? E essa geração, ela chegou realmente, né, ao objetivo, né, principal, que é o cumprimento do plano de Deus, tomar posse da terra prometida, estabelecer ali, depois de alguns anos, né, foi estabelecido, primeiramente, o tabernáculo ficou em Shiló, e depois, né, foi construído o Beit Hamikdash através de Salomão, filho do rei David, né, o primeiro templo. Né? Então, esse é o cumprimento do plano divino. Então, o Shabbat Hazon é também repleto de contrastes. É durante os 9 dias, uma época em que estamos de luto pela destruição do Beit Hamikdash, mas ao mesmo tempo, como o famoso Rabi Levi Yitzhak de Berdichev explicou, no Shabbat Hazon, todo judeu tem uma visão do terceiro Beit Hamikdash, uma construção que será infinitamente superior aos 2 templos sagrados que o precederam. Né? Então aqui nós temos algumas características que, mais uma vez, ela é peculiar do povo judeu. Não adianta o Benei Noach, né, o não-judeu, dizer: ah, eu tive uma visão do terceiro templo. É farofa, entendeu? É farofa. É farinha jogada ao vento. Então, na sabedoria judaica, o Shabbat Hazon, o Shabbat da visão, nesse Shabbat, há realmente algo no mundo espiritual, em que Deus está mexendo o mundo espiritual, para que realmente, né, todo judeu, ele está apto, não significa que todos terão a visão, entendeu? Mas todo judeu está apto a realmente ter uma visão do terceiro Beit Hamikdash, do terceiro templo. Obviamente, não serão todos judeus que terão a visão, mas isso está liberado para todo judeu. Obviamente, aqueles que buscam mais e mais a visão, né, a visão divina, está muito mais propício a ter a visão do terceiro templo, sem sombra de dúvidas, ok? Então, né, Benei Noach, né, é só para aprender, ok? Portanto, o Shabbat Hazon representa, como Devarim, né, Deuteronômio, o mesmo tipo de descida que leva a uma subida. É justamente através da descida que causou a destruição do templo que chegaremos ao mais elevado dos pináculos, o estabelecimento do terceiro Beit Hamikdash por Mashiach, e que seja a qualquer momento, e a qualquer momento, imediatamente, amém, vê, amém, ok? Então,
essa palavra, né, de Devarim e o Shabbat Razom é para trazer para nós vamos dizer assim, uma visão que realmente é muito majestoso, muito espiritual, a visão do terceiro Beit HaMikdash. E se nós permanecermos nas 7 leis de Noah, permanecermos realmente na vontade divina, e nós vamos adentrar daqui a pouquinho dentro da questão do tripé, né, da Teshuvá, né, para fazermos uma Teshuvá corretamente, e aí então nós estaremos aí ombro a ombro com o povo judeu, né, nos preparando para essa visão magnânima do terceiro templo, com a revelação do justo Mashiach, a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Ok? É isso daí. Então, amados, o que nós temos aqui dentro de Devarim, né, onde a preparação para a entrada da terra prometida, nós temos aí, né, Devarim, onde fala, né, percebendo que logo morreria, Moisés compreendeu que chegara a hora de repreender os israelitas por suas más ações, a fim de que se arrependessem e estivessem prontos para começar a fazer a fase seguinte da existência nacional, né? Com dedicação renovada ao propósito divino, sob a liderança do sucessor de Moshe, Yehoshua, né, Josué, né, e Moisés esperou a proximidade da sua morte para poder administrar o povo, seguindo realmente o exemplo de Jacó, né? Quando estava perto da sua morte, ele então chama os filhos para dar as últimas instruções. Então Moshe, ele seguiu o exemplo de Yaakov Avino, né? O pai Yaakov. E também os nossos sábios, né, os comentários de Irache nos fala que Josué, Samuel, o rei David, eles seguiram também o exemplo de Moshe, né, próximo da morte. Ele chamou aqueles que deveriam se aproximar deles para as instruções finais, ok? Portanto, né, é preciso descrever o mecanismo de reparação, restauração e renovação do relacionamento, né, entre Deus e o seu povo judeu, ok? Lembrando que toda lição nós aprendemos a partir, né, do povo judeu para as nossas vidas, né? Então nós não podemos esquecer isso. Então, para que haja de fato uma reparação, restauração e renovação no relacionamento nosso para com Deus, é necessário haver exatamente Teshuvá. E literalmente Teshuvá é retorno. Retorno à reparação, retorno à restauração, retorno à renovação do quê? Do nosso relacionamento com Deus. Por isso, Teshuvá literalmente é retorno a Deus. Para qual finalidade? Reparação, restauração, renovação. Para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Ok? Aquela famosa boca mole, né? De que fala, eu estou arrependido, e daqui a pouco faz a mesma porcaria, né? Não é arrependimento isso, não é Teshuvá isso daí, entendeu? Teshuvá é retorno a quê? Reparação, restauração e renovação. Do quê? Do nosso relacionamento com Deus. Está entendendo? É a mesma coisa, por exemplo, daquele marido que gosta de pular cerca. O dia que a esposa descobre, é aquele vexame. E aí ele pega e fala para a esposa, não, minha querida, não me deixe, não vou fazer mais isso, estou arrependido. Aí parece que as coisas voltam ao normal, né? Só que ele continua fazendo a mesma coisa, continua sendo campeão de pular cerca, campeão de pular obstáculo, não teve nenhuma mudança, entendeu? E aí é exatamente essa questão. Então, Teshuvá é, de forma simples,
mudança de direção ou mudança de estilo de vida, que vem através de reparação, restauração, renovação no relacionamento com Deus, certo? Então, é isso que nós precisamos entender. Não é ser um boca mole de ficar falando que está arrependido e não tem nenhuma mudança de vida, né? Isso não é techuvá. Então, esse processo estabelecido pelo Eterno, que possibilita recuperar a inocência. Ou seja, a inocência aqui significa, não é que a pessoa ela se torne aquela pessoa inocente, né? Não sabe de nada, o coitado, né? Inocentão, aquelas coisas. Não é nada disso. Inocente aqui está se dizendo exatamente o quê? Não tenho nada do que me envergonhar. Eu não tenho culpa no cartório. Eu realmente errei, mas eu mudei de vida. Então, exatamente, eu sou, de fato, uma nova pessoa no meu relacionamento com a minha esposa, ou vice-versa, no meu relacionamento com Deus. Então, a inocência é o quê? Eu não ter nenhuma culpa. Ou seja, você foi absolvido através da techuvá, dentro desse termo aí, ok? Então, né, amados, dentro desse aspecto aí, nós temos aí, então, né, trata-se de uma promessa eterna de que esforços sinceros, fundamentados em intenções sinceras, sempre vencerão todos os obstáculos em nosso relacionamento com Deus, né? Todos os obstáculos estão exatamente conectados com o quê? Os nossos pecados, a nossa rebeldia, a nossa desobediência. Então, na techuvá, é indispensável que o sujeito readquira a percepção da revelação da Torá em sua vida. Todo declínio no compromisso e consciência divina tem por base a ideia de que, de alguma maneira ou em algum momento, a Torá não é relevante. Então, esse que é o problema quando nós nos desviamos da vontade divina. Nós estamos dizendo pelos nossos atos, não pela palavra. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não falei nada contra Deus. Eu não falei nada contra a Torá. Mas os nossos atos demonstram que a Torá não é relevante quando nós infringimos a vontade de Hashem. Então nós estamos dizendo pela nossa ação que a Torá não é relevante. Aliás, por que existir a Torá? Melhor que a Torá não existisse. É isso que nós estamos dizendo através dos nossos atos de desobediência à vontade divina. Entendeu? Então, esse é o aspecto aí, ok? Então, Moisés, ele foi o intermediário arquetípico entre Deus e o homem. Sua comunicação direta com Deus o deixava bastante à vontade dentro da dimensão espiritual. Não obstante, mesmo enquanto estava no Monte Sinai, ele estimava a fisicalidade o suficiente para ser capaz de refutar os anjos que queriam manter a Torá no céu. O intermediário pode transmitir a mensagem que lhe é dada de duas maneiras, enunciando-a literalmente, caso em que atua como canal, ou funil transparente, ou absorvendo-a e traduzindo-a em termos mais facilmente compreendidos pelos receptores. Para transmitir os primeiros 4 livros da Torá, bastava que Moshe agisse como o primeiro tipo de intermediário. O nível elevado da geração do deserto permitia isso. Contudo, quando ele comunicou Devarim, o público havia mudado e Moisés teve de transformar-se no segundo tipo de intermediário, a fim de garantir a recepção perfeita da mensagem de Deus. Primeira coisa que nós precisamos ter visão aqui, né? Focar a questão da visão, que aqui o intermediário que está dizendo não é um intermediário para a salvação. Entendeu? Moisés não é intermediário para a salvação, ele não é intermediário salvador, no sentido assim, certo?
que famoso ditado, entre Deus e os homens, há um intermediário para ser o Salvador. Aqui o intermediário está dizendo sobre a questão de proclamar, ensinar, trazer a mensagem divina. É nesse aspecto aqui. Então, para você chegar a Deus, você não precisa deste intermediário Moshe para chegar a Deus. Você pode ir direto a Deus. Você não precisa de nenhum intermediário. É você e Deus, ponto final. Entendeu? Qualquer um que se coloque entre você e Deus vai para o campo da idolatria. Você não precisa pedir permissão para ninguém para chegar-se a Deus. Deus, ele é o Pai das misericórdias. O Hashem, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Você não precisa de intermediário para chegar a Ele. E aqui o intermediário que está dizendo é sobre trazer a palavra dos céus para a terra, que Moisés recebeu a revelação divina. É dentro deste aspecto, e não como Salvador dos homens, ok? Então, por isso, realmente Moshe traz aqui em Devarim, essencialmente a questão da Teshuvá. Então, ele nos fala da seguinte forma aqui, né? Torreha. O que é torreha? É uma palavra hebraica que significa admoestação, correção e repreensão. Ela está conectada exatamente com um nível torreha, um nível não negativo da admoestação, correção e repreensão. Ela não vem para rebaixar ninguém. Ela não é dentro de um campo negativo. Torreha. Ok? Mas ela é exatamente o contrário disso. Ela é positiva. Ela vem trazer realmente uma admoestação, uma correção, uma repreensão, não para nos destruir, mas para nos fazer realmente, através da Teshuvá, nós podermos ser edificados em Deus. Então não é para rebaixar e aniquilar a nós, mas é exatamente para nos elevar a níveis mais preciosos da própria Teshuvá e do nosso relacionamento para com Deus, ok? Então, dentro desse sentido, a Teshuvá, ela tem 3 fases. Primeiramente, temos de reconhecer o que fizemos de errado e pronunciá-lo, vocalizar. Hashem, eu venho aqui pedir perdão porque eu pequei, eu menti. Né? Uma pessoa chegou até mim e me falou tal coisa e eu simplesmente respondi para ela uma palavra mentirosa. Eu não fui verdadeiro com aquela pessoa. Eu não respondi a verdade para aquela pessoa. Eu simplesmente enganei-a falando uma palavra mentirosa. Então é isso que é o primeiro passo. Reconhecer o que fizemos de errado e pronunciá-lo. Entendeu? É aquela questão. Eterno, eu venho aqui confessar que eu furtei. Eu estava lá no meu trabalho, lá no escritório da empresa, né? E eu simplesmente peguei lá um punhadinho lá de clips, enfiei no bolso e trouxe embora. Às vezes você fala assim, mas o que tem? A empresa lá tem milhares e milhares e milhares de clips, mas o clips não é seu, é da empresa. A empresa tem um dono. Se você pedir e for lhe concedido que você possa pegar até uma caixa de clips, aí você não está furtando, você ganhou, você pediu e ganhou, você leva embora. Aí não é furto, entendeu? Então, são alguns exemplos aí para a gente ver que tem que dar nome aos bois, né? Tem que dar nome aos bois, não pode ficar aí. Lembre-se de um detalhe, para Deus não tem como mentir, não tem como esbarganhar, falar meias palavras,
dar uma de choroso, né? Estou tão arrependido. Ele está vendo o seu coração. Não se esqueça, né? A Torá é relevante e Deus, ele é infinitamente sábio, ok? Segunda questão, devemos sentir remorso pelo erro cometido. Uma das grandes mentiras no mundo religioso lá fora, fala assim, você não pode sentir remorso do seu pecado. Aí já falou a meia mentira, agora vem com meia verdade, dizendo assim, você precisa se arrepender. Então é aquela famosa questão, é meia verdade e meia mentira. Você precisa se arrepender dos seus pecados e não ter remorso. Mas aqui o segundo passo é devemos sentir remorso pelo erro cometido. O que é remorso aqui? É consciência pesada. Puxa vida, eu pisei na bola. Eu realmente errei, eu pisei no tomate contra Deus, a sua vontade. Se for um pecado contra o próximo, você também tem que vocalizar e falar, puxa vida, eu pequei contra o meu próximo. Então o remorso significa ali, você sentir realmente aquilo que está te acusando. É consciência pesada sim, é remorso sim. Simplesmente isso, certo? E por fim, precisamos resolver e não repetir o ato. Então aí, de Machado, não é apenas confessar e arrepender. Está faltando a terceira palavra aí. E não fazer de novo. Entendeu? Então, os 3 passos, né, as 3 fases, melhor dizendo, da Techuvá, ok? Então, consequentemente, dentro desse aspecto, né, é perfeitamente natural que a primeira paraxá do livro, cujo tema é Techuvá, se inicie com uma repreensão, que tem por intenção fazer-nos admitir a gravidade de nossas más ações e das oportunidades perdidas. Consequentemente, Moisés recapitulou com o povo os acontecimentos que eram cruciais para o processo de Techuvá, mesmo os relativamente recentes, que muito provavelmente ainda estavam frescos na memória daquela geração, certo? Então, esse é o aspecto. Então, a honestidade franca e brutal, né, expressa em termos que evidenciam o mais profundo e sincero respeito. É o modo mais seguro de encorajar tanto a si mesmo como aos outros ao arrependimento. A Techuvá verdadeira, renovando-se por meio desta a própria pessoa e a sua relação com Deus de maneira mais intensa possível, ok? Então, esse é o aspecto aí. Por isso, né, o início, né, do nosso 5º livro está fundamentado na Techuvá. Por isso, né, a viagem que deveria durar 11 dias, né, da saída do Egito à Terra Prometida, né, Deus fez um esforço para ser transcorrida em 3 dias. Ou seja, então, no dia 20 de Iyar de 2449, né, Deus fez com que a viagem de 11 dias durasse apenas 3 dias. Levastes um dia para ir até Kivrot Hatavá, como está registrado em Números capítulo 10, versos 11 e 12, mais um dia para ir a Hatzeroth, onde está registrado em Números capítulo 11, verso 35, certo? E mais um dia para ir até Ritmá, bem de frente a Kadesh Barneia, que está também em Números capítulo 12, verso 16. Então vedes quanto Deus se esforçou para trazer-vos à terra de Israel. Porém, por causa de vossas más ações, ele teve de adiar vossa entrada até agora, ou seja, quase 40 anos mais tarde. Ou seja, a saída da terra do Egito até a terra prometida era para ser em 11 dias. Mas Deus ele tinha tanta pressa que o povo entrasse na terra prometida que ele operou milagres. O que era para ser em 11 dias
foi em 3 dias. Eles chegaram na porta da terra prometida. Era só atravessar o rio Jordão, o rio Iarden, e tomar posse da terra prometida. Mas, por causa das más ações, isso simplesmente foi adiado o plano divino por 40 anos. Ou seja, isso traz para nós uma ideia de que você visualizando para a sua vida, Deus tem algo maravilhoso para você, para amanhã. Mas aí o que acontece? Hoje, você faz uma tremenda burrice. Você comete uma desobediência à vontade divina. Essa bênção que era para ser para você para amanhã, quanto tempo ela será adiada? Um dia? Uma semana? Um mês? 10 meses? Um ano? 2 anos? 12 anos? Então, nós precisamos ter na nossa mentalidade, que não pode ser mais uma mentalidade do mundo religioso de outrora, precisamos ter uma mentalidade judaica e aprendermos as lições. Aprendemos as lições. A porta não abriu. Na realidade, de Machado, a porta estava aberta. Era só entrar. Foi o próprio povo que fechou a porta por causa da sua rebeldia. Então, dentro desse aspecto, nós precisamos ter uma visão de que eu tenho uma grande bênção a receber da parte de Hashem amanhã. E não podemos duvidar que realmente Hashem tem uma grande bênção para nos dar no dia de amanhã, melhor do que hoje, maior do que a de hoje. Só que nós não podemos fechar essa porta. Através do quê? Da nossa desobediência, da nossa rebeldia contra Hashem. Então, por isso, realmente, as 7 leis de Noa, a nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noa, a nossa de Sedaká, são fundamentais para fortalecer a nossa alma divina, a prevalecer sobre a nossa alma selvagem, animal. O que mais quer é não fazer a vontade divina. Se eu tenho uma grande bênção a receber amanhã, e se eu tenho convicção disso, o que eu preciso fazer hoje? Uma coisa é certa, o que eu não posso fazer hoje é desobedecer à vontade divina, porque isso vai me levar a algo melhor para amanhã. Então, se nós temos essa convicção, então vejam bem, no dia 20 de Iyar de 2449, eles estavam à portas, ou a porta, melhor dizendo, singular, a porta da terra prometida. E isso simplesmente foi adiado, né? Como nos fala o primeiro dia de Shevat, o 11º mês do ano de 2488, que era o 40º ano desde o êxodo do Egito, que Moisés falou aos israelitas a respeito de tudo que Deus lhe ordenara relativamente a eles. Ou seja, 39 anos e mais um pouquinho, 40 anos, eles estavam agora novamente ali, à porta da terra prometida. Então Moisés adentra no livro de Devarim, falando sobre Techuvá, que é exatamente o ponto fundamental para esta geração que vai entrar na terra prometida. E dentro disso, o paralelo que nós podemos fazer para nós é: nós, ombro a ombro com o povo judeu, somos a geração que vamos adentrar a terra prometida, que é exatamente o quê? A redenção final,
com o justo e o verdadeiro Mashiach. Então, se eu sei que esta grande bênção está diante de mim, o quanto ou qual a condição que eu preciso ser hoje? Como que eu preciso estar no meu relacionamento para com Deus e para com o próximo no dia de hoje? Porque Mashiach, ele há de se revelar a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Então a nossa redenção, ela está muito mais próxima do que imaginamos. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele disse, primeiramente ao povo judeu, nós somos a última geração da Galut, do exílio, e nós somos a primeira geração da redenção, né, da Geulah. Então nós estamos fazendo parte dessa geração. Então se eu já tenho essa convicção de que o amanhã, dentro desse campo, é melhor do que o de hoje, então a Teshuvah tem que ser algo real e verdadeiro na minha vida. E para isso, nós vamos deixar aqui com os amados, né, para a nossa palavra final, sobre o que nos fala o Tânia, né, no capítulo 1, nos parágrafos 5 e 6, do Igeret HaTeshuvah, que significa a carta da Teshuvah, que o Rabi Sheneur Zalman Deliad, o Alter Rebbe, traz para nós aqui. Então, no capítulo 1, parágrafos 5 e 6, né, a carta da Teshuvah, Igeret HaTeshuvah, nos fala, entre outros detalhes, a seguinte questão. O nosso Alter Rebbe diz, a nossa identidade criada no indivíduo, aliás, a nova identidade criada no indivíduo, que encontramos nos domínios da Torá, da Tefilá e da Teshuvah, esses três, nos permite compreender não somente o fato de que não há limites mínimos para cumpri-los, mas que também não há limites máximos. Ou seja, para realmente estarmos no domínio da Torá, da Tefilá e da Teshuvah, não existem critérios mínimos e nem máximos. Simplesmente é você decidir trilhar o caminho da Torá, da Tefilá e da Teshuvah. Ponto. E você se dedicar à Torá, à Tefilá e à Teshuvah. O estudo da Torá, com ela está implícito as 7 leis de Noah e as suas ramificações. A Tefilá, a nossa prece diária, o nosso serviço diário a Hashem. Através do Sidur e também as nossas tefilot, as nossas preces espontâneas, voluntárias, que nós podemos realizar no nosso dia a dia. E a nossa Teshuvah, que é o nosso retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, para que nós possamos estarmos dentro, né, daquilo que nos fala, dentro do campo da reparação, restauração e renovação para com Deus. Ok? A Torá, o aprendizado que nós temos é que os lábios não devem parar de falar dela e estudá-la. Então, como que eu adentro nesse campo da Teshuvah com a Torá? É falarmos da Torá, sem parar. É estarmos realmente estudando a Torá. Por isso que nós não podemos passar um dia sequer sem ler, sem estudar a Torá, sem falar da Torá. O segundo aspecto, Tefilá, o Talmud, Berachot 21a, declara, tomara que o homem rezasse o dia todo. Ou seja, o objetivo que, segundo o Talmud traz para nós, é que nós devemos orar, podemos, melhor dizendo, que nós podemos fazer preces o dia inteiro. Melhor se fosse. Mas nós temos aí, dentro do campo Benei Noah, nós temos o Shacharit, o serviço da manhã, e Arvit, o serviço da noite. Temos um espaço entre um e outro, mas isso não significa que você vai ficar sem fazer prece, sem fazer algum tipo de pedido, algum tipo de pedir em favor de alguém, de alguma situação, etc. e tal. Você não ficará ocioso,
você sempre vai estar com o seu intelecto, a sua mente conectada em Hashem. E o terceiro aspecto, que é exatamente a Teshuvah, o Talmud Shabbat 153a diz: a pessoa deve estar todos os seus dias ocupada com a Teshuvah. Então vejam bem que, segundo o Talmud Shabbat 153a, a Teshuvah não é um ato único. Aí eu fiz minha Teshuvah, pronto. Agora estou deitado em berço esplêndido. Não preciso fazer mais nada. Já fizeram tudo por mim. Negativo. Então a Teshuvah, segundo o Talmud Shabbat 153a, declara de forma bem clara, né? A pessoa deve estar todos os seus dias ocupados com a Teshuvah. Então, a sua Teshuvah, ela tem que ser diária. Por quê? Ainda diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, vejam bem, a mudança, né, da Teshuvah, ela permite ao homem passar de totalmente pecador para totalmente tzadik, um justo entre as nações, ok? A decisão ou instante do abandono do pecado, que é o que provoca essa mudança, Teshuvah, certo? Um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, renovação, restauração, etc. e tal, certo? Ela é superior à mudança causada pela capará. A capará, a expiação do pecado, e o fato de tornar-se aceitável e querido por Deus, como era antes de pecar, o que aplica-se também ao processo da vidui, que é a confissão dos pecados, e as oferendas de jejuns e caridades que ajudam a provocar essa capará, né, que é a expiação pelo pecado, né? Então vejam, lá em Yom Kippur não temos a capará lá, ou com dinheiro, ou com a galinha, ou o galo, né? É uma expiação. Ok? Mas a Teshuvah, ela é superior à capará, certo? Por isso, o núcleo da Teshuvah é uma atitude simples, não é complicada, não é uma regra de 3, não é uma raiz quadrada, não é nenhuma coisa complicada matematicamente falando, filosoficamente falando, cientificamente falando e teologicamente falando também. Muito pelo contrário, diz o Alter Rebbe. A Teshuvah, o núcleo da Teshuvah, é uma atitude simples, não é composta e nem complexa, que origina-se na sua alma, do seu aspecto mais elevado e simples, não é composto e pura e exclusivamente, unicamente, o abandono do pecado. Então, tem mais coisas aqui para nós aprendermos sobre Teshuvah, né, com o Alter Rebbe, que vamos estar trazendo aqui, né, vamos estar trazendo aqui nos dias a dias aí do nosso estudo de Devarim, ok? Então, por isso, amados, realmente, dentro desse aspecto todo, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim, o caminho para a redenção. O mesmo vale para os nossos dias. A Torá estabeleceu um procedimento preciso para a redenção messiânica, assim como para toda forma de redenção pessoal. Qualquer tentativa de saltar as etapas da Arca e de Moshe no processo de redenção está destinado ao fracasso. Acelerar a chegada da redenção, assim como obter sucesso em qualquer empreendimento, já vamos falar o que significa Arca e Moshe. Só é possível quando nosso enfoque está de acordo com o plano divino. Daí a importância de estudar a Torá, que é a nossa arca, e de buscar a orientação de estudiosos da Torá, que aí está dentro dos qualificados, que corresponde ao nosso Moshe,
certo? Em todos os aspectos da nossa vida. Esse é o caminho da Techuvá. Isso está dentro do aspecto do quê? O monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Porque a Torá é a nossa arca. E os nossos rabinos são o nosso Moshe. Nós somos apenas emissários de Moshe. Está entendendo? Assim como, vejam bem, a cadeia dos eventos. O nosso Rebbe Menachem Mendel é emissário de Moshe. O nosso líder, que é o Rav Yaakov Gerenstad, é o emissário do Rebbe. E nós, os emissários do nosso Rav Yaakov Gerenstad, estamos dentro dessa mesma fileira. Então, nós como emissários ou emissárias, nós precisamos estar vivenciando a Arca e Moshe, o estudo da Torá, e cada vez mais fundamentados dentro da orientação dos nossos rabinos, ok? Para estarmos aí cada vez mais trazendo dessa forma a Torá, a Tefilá e a Techuvá, que é isso que vai antecipar realmente a redenção final com o justo e o verdadeiro Mashiach. Mashiach, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Aleluia. Amanhã nós temos aí o 6º dia da semana, e o momento de acender as luzes especiais de Shabbat será às 17h28. E a partir das 20 horas, nós estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benenoa Regional Bauru, né? Juntamente com o emissário Emerson, estaremos transmitindo a celebração do Shabbat, da cidade sem limites para o Brasil e para as nações, ok? E amanhã teremos aí, né, o uso da Bimá, a mesa da Torá, né, o estudo da Torá, com o nosso emissário Emerson Felipe da Silva, trazendo aí um ensinamento maravilhoso dentro da nossa Paraxá, ok? Então não perca, quem não pode comparecer devido à distância ou problema de saúde ou de trabalho, né? Acompanhe aqui por esse canal pelo Facebook, ok? E aqueles que têm condições de comparecer, não dê moleza, né, para a sua alma animal, né, e realmente determine, estarei presente ali. Desculpa aí, gente. Aleluia. Fala tanto que até engasga, né? É isso daí. E aqueles que podem comparecer, estejam conosco aí. Celebração do Shabbat a partir das 20 horas. Shabbat Shalom. Até amanhã.